Boa noite, igreja. Graça e paz seja com todos. Espero que todos estejam bem e animados para mais um culto ao Senhor. Amém? Hoje nós vamos trabalhar o texto que está no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 16 ao 40. Atos 16, versículo 16 ao 40, um texto muito conhecido na igreja. Paulo e Silas na prisão. Atos, capítulo 16, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: Soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém? Irmãos, o tema da mensagem hoje é o Deus que salva em meio às lutas. E nós podemos ver nesse texto que, mais de uma vez, Deus usa de situações complexas para promover a salvação dos seus eleitos. Esse relato ele se dá bem após aquele desentendimento que tem entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, onde Barnabé segue para Chipre juntamente com João Marcos e Paulo segue com Silas para a Síria e Cilícia. Quando Paulo chega em Derbe, e depois ele desce para Listra, é quando ele conhece Timóteo. E aí Timóteo tinha um bom testemunho das pessoas ali ao redor, e aí eles começam a caminhar junto.
Depois disso, Paulo vai a Trode e tem a visão de um homem da Macedônia pedindo que ele passasse lá para estar ajudando eles. Paulo desce a Macedônia e bem no sábado eles vão à beira de um rio esperando encontrar um lugar de oração. E é ali que eles conhecem a Lídia, que é citada no final aqui do texto. Essa Lídia era uma moça que era vendedora de tecido púrpura da cidade, e ela, tendo o coração aberto por Deus, através da pregação dos irmãos ali, ela foi convertida ao Senhor. E eles passaram a ficar na casa dela ali como hóspedes por um tempo, e é nesse contexto que acontece essa situação aqui. Eles saem da casa de Lídia e eles vão para a beira do rio para orar. E aí eles encontram essa moça possuída por um espírito de adivinhação. Então, olha só que interessante como que até mesmo o louvor que foi conduzido aqui hoje, a oração do pastor, frisando a importância da oração, tudo isso está conectado e nós vemos Deus falando de uma forma grandiosa. Por quê? Através da oração, Paulo e os irmãos foram levados à beira do rio. E através da oração, do propósito de tirar tempo para orar, eles conheceram essa menina. E foi o primeiro propósito que Deus usou para salvar uma pessoa. Levar eles para estar orando na beira do rio, para se encontrar com essa menina. É o que a gente vê no versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Desse primeiro versículo, irmãos, eu gostaria de destacar 2 pontos que chamam a atenção aqui. O primeiro deles é que quando nós nos dispomos a orar, Deus sempre colocará pessoas no nosso caminho para serem ajudadas. Quando nos dispomos a orar, Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para serem ajudadas. Muitos são os lugares que o cristão usa para orar, não é verdade, irmãos? Alguns gostam de orar no quarto de madrugada, alguns oram nos montes, alguns oram em qualquer lugar que tenha oportunidade. Fato é que não importa o lugar que você esteja, se tem algum cômodo específico da sua casa, se tem algum lugar específico que você gosta de ir, em todos esses lugares a presença de Deus se manifesta. Pois o nosso Deus, ele é espírito e está em busca dos que o adoram em espírito e em verdade. O lugar de oração de Paulo e Silas nesse momento era à beira de um rio, irmãos. Olha só que interessante, bem diferente, né, do que a gente está acostumado. E na beira de um rio foi o lugar onde Deus estendeu a mão para abençoar a vida dessa moça. Na beira de um rio, ela vê homens de Deus orando, e o espírito que estava possuindo o corpo dessa moça, que era um espírito de adivinhação, vem atrás desses homens. E é impelida ela por Deus, aí caminhando atrás deles, para quê? Para que Deus operasse uma maravilha na vida dela. Olha só que interessante, não importa onde seja o seu lugar de oração, tenha certeza que exatamente ali existe um campo missionário. Existe um campo que Deus está preparando para plantio. Então, até mesmo quando você está na sua casa orando, peça a Deus direção, porque Ele vai trazer à sua mente alguém que está precisando de um socorro numa oração, que está precisando de uma mão estendida, que está precisando ser alcançada pelo nosso Deus grandioso e misericordioso. Como a gente acaba de cantar aqui, gracioso, um Deus que salva. Tire esse tempo na sua casa, peça ao Senhor que mostre motivos e pessoas para que você esteja orando e intercedendo. E Deus há de fazer grandes coisas através da sua vida, assim como fez através da vida de Paulo. Segunda coisa que eu gostaria de destacar, os homens sem Deus sempre andam atrás de lucro, ainda que custe a vida de alguém. Pensa na situação dessa menina, irmãos. O texto não cita o nome dela, mas o texto cita 2 características importantes dessa menina. Era uma menina que possuía um espírito de adivinhação e era uma menina que, ao mesmo tempo, era escravizada pelas mãos dos homens que queriam tirar lucro daquela situação desastrosa que ela estava vivendo. E isso é algo que entristece muito o coração, né? Porque pensa só, não bastando estar na mão de espíritos imundos, que não querem o bem de ninguém, que são espíritos enganadores, usurpadores, espíritos destruidores, ainda tinha homens ao redor aproveitando da situação difícil que essa moça estava vivendo. Sendo totalmente explorada e usada como fonte de obtenção de lucro. Mas não é diferente nos nossos dias não, irmão.
Ainda nos nossos dias tem pessoas sendo usadas aí como fonte de lucro. Ainda nos nossos dias tem pessoas que estão sendo usadas pelas mãos de demônios. Talvez não com espírito de adivinhação como essa moça estava sofrendo, mas talvez com espírito de prostituição, com espírito de vícios em bebidas, em drogas. Quantos jovens estão escravizados hoje? Quantos jovens têm sido usados hoje para a obtenção de lucro por aqueles que só estão visando dinheiro e não estão se portando pela vida daquelas pessoas ali? Quantas pessoas vivem a falsa liberdade que o mundo oferece e pensam que são livres para viverem suas vidas, quando na verdade estão acorrentadas no pecado? Estão vivendo escravizadas duplamente, nas mãos do diabo, nas mãos do pecado. Nas mãos dos seus desejos impuros e insanos que permeiam o seu coração ainda não regenerado. Como eu já disse aqui em outro momento, não existe neutralidade no mundo. Ou a pessoa vai ser governada por Cristo para a salvação, ou ela vai ser governada pelo demônio para a escravidão e condenação. Não existe neutralidade no mundo. E olha que situação triste, né, irmãos? Ver uma pessoa numa situação difícil e ainda usar isso como fonte de lucro. Mas eu gostaria de destacar ainda um outro ponto, no versículo 17. Até mesmo os demônios reconhecem os verdadeiros servos de Deus, e até mesmo os demônios reconhecem o Deus verdadeiro. Olha só o versículo 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, presta atenção no que ela estava gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhe anunciam o caminho da salvação. Irmãos, olha que interessante e intrigante, né? Um espírito imundo caminhando atrás dos homens de Deus e gritando para as pessoas ao redor que aqueles homens ali eram servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo. Então o próprio demônio já deu testemunho que o Deus que eles serviam era o Deus verdadeiro e altíssimo, e que eles estavam ensinando o caminho da salvação, o próprio demônio sendo usado como uma ferramenta de evangelização ali. O que eles estão dizendo aí é verdade, acredita neles que eles estão anunciando o caminho de salvação. Eles são servos do Deus Altíssimo, eles são servos de Deus. Irmãos, nos chama muita atenção, não é verdade? Deus usa até mesmo os demônios para testificar que Ele é poderoso, para testificar que você e eu somos servos dEle. E aí, irmãos, o que estão dizendo ao seu e ao meu respeito por aí, quando a gente caminha pela rua? Se tivesse um espírito de adivinhação desse andando perto de você, ele estaria dizendo que você é servo do Deus Altíssimo, ou ele estaria dizendo que você está assim com Ele? O que ele estaria dizendo ao seu respeito? A gente precisa pensar e refletir na nossa conduta. Se eles estavam dando esse testemunho a respeito deles, certamente eles estavam dando um bom testemunho no meio daquele povo. Irmãos, o que é mais triste é que dentro da igreja, olha só, dentro da igreja, tem irmãos que têm olhado para Deus com um olhar diferente que os demônios têm olhado. Os demônios olham para Deus e testificam que Ele é um Deus Altíssimo. E dentro da igreja tem irmãos que agem como se Deus fosse bobo, como se Deus aceitasse tudo de qualquer jeito, uma vida sem arrependimento, uma oração cheia de egoísmo, um olhar cheio de vaidade, e isso realmente é escandalizador. O demônio testifica que Deus é Deus, e pessoas dentro da igreja vivem como se Deus fosse um gênio da lâmpada, como se Deus fosse o seu servo, que está ali para atender a sua vontade, o seu querer, e fazer o que você quer. É momento de abrir os nossos olhos, irmãos. Os demônios brincam com os cristãos que não caminham de forma firme com o Senhor. Olha só, vira a página aí um pouquinho, Atos 19, versículo 13 ao 16. Olha o que acontece, que episódio interessante. Atos 19, versículo 13 ao 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, olha como que eles tentaram expulsar os demônios: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu:
Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Olha que situação complicada, irmãos. Eu vos conjuro que saia em nome de Jesus, o Deus de Paulo, o Deus a quem Paulo prega. Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é. E você, quem é? E eu faço essa pergunta para cada um de vocês nessa noite e para mim mesmo. E você, quem é? Que testemunho tem sido dado da sua caminhada ao redor das pessoas? Temos uma nuvem de testemunhas ao redor de anjos e demônios também. E você, quem é? Quem é você diante de Deus? Quem é você diante dos demônios? Quem é você diante dos escravos que estão aí no mundo? Quem é você e eu diante do Deus Altíssimo? Fique com essa reflexão no coração e passemos adiante. Como eu disse, o Deus que salva em meio às lutas, não é? Agora o versículo 18 vai nos trazer a providência de Deus para salvar. Versículo 18 do capítulo 16. Falando ainda a respeito da moça, ela continuou fazendo isso que andando atrás deles e gritando, por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Note, irmãos, que Paulo e Silas não perceberam de imediato o que estava acontecendo. Eles não perceberam de imediato que essa menina estava endemoniada e que era um espírito imundo que estava gritando aquilo atrás deles. Até que Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, olha para ela e percebe que aquilo ali já não estava normal. Por que essa moça está tantos dias atrás de nós gritando isso? E ele expulsa o demônio, repreende e o demônio sai. E quantas vezes, irmãos, pessoas estão sofrendo à nossa volta e a gente está como Paulo e Silas ali distraído e não percebe que essas pessoas estão escravizadas por demônios, estão escravizadas por situações difíceis. Quantas vezes pessoas caminhando pertinho de nós e a gente não percebe que elas estão precisando de uma oração, de uma mão estendida, de uma palavra de esperança e salvação. Vocês conseguem ver que apesar de tudo que Deus fez através da vida de Paulo, Paulo era um homem normal como eu e você? Tinha suas limitações, tinha suas fraquezas e precisava do Espírito de Deus iluminar ele para que ele conseguisse ver coisas que às vezes estavam na frente dele e ele não percebeu. Assim também, irmãos, serve de exemplo para nós. Nós temos a tendência de olhar para esses homens da fé como homens extraordinários, como homens poderosos, como se fossem homens que não são homens comuns, mas são homens como nós, que se não for dia após dia lutando contra o pecado e regando a sua vida com oração para ser cheio do Espírito Santo, não é capaz de ver um palmo na sua frente. O cristão sem oração é como o nosso corpo físico sem alimento. Vai morrendo pouco a pouco, vai perdendo as forças pouco a pouco e não percebe o quão triste está ficando a sua situação. Então, que possamos ter a vida cheia do Espírito Santo e buscar o Senhor, para que a gente tenha os olhos abertos e consiga ver claramente o que está diante de nós. Que a gente tenha o discernimento dos espíritos para entender o que é carnal e o que é espiritual. O que realmente precisa da oração e o que realmente é algo físico, que um medicamento vai resolver. Que uma palavra simples, um conselho vai resolver. Nós vemos, irmãos, que Deus se preocupa com almas, enquanto homens se preocupam com lucro. Versículo 19 ao 21. Olha só o que acontece. Acaba de acontecer uma libertação tremenda. E percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarram Paulo e Silas e o arrastam para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar.
E aqui a história se repete mais uma vez, irmãos. Quem estava aqui no domingo pôde ver o pastor Hernani pregando a respeito do gadareno. E após ser liberto por Jesus, os demônios vão para os porcos são lançados precipício abaixo, e as pessoas daquela cidade não se maravilham com o que Deus acabara de fazer na vida daquele homem que há tanto tempo vivia escravizado por demônios. Eles ficam contrariados porque a sua fonte de lucro tinha ido embora, que eram os porcos. E a história se repete aqui de novo. Uma escrava de demônios, uma escrava de homens, foi liberta pelo poder de Deus, e os homens simplesmente olham para a fonte de lucro que foi perdida, para o dinheiro que eles não teriam mais. Paulo e Silas são agarrados e levados à praça pública, sem direito a julgamento, acusados injustamente, acusados com mentiras, porque eles libertaram a menina e acabou com a fonte de lucro daquelas pessoas. Olha que situação complicada, irmãos. Olha como que o dinheiro inflama o coração do ser humano, a ponto dele não se importar com pessoas, não se importar com almas, não se importar com o que realmente tem valor para Deus, se importar apenas com coisas materiais, com dinheiro, com lucro, com ganhos. Imagina só, irmãos, essa menina, o quanto estava sofrendo, e agora ela vê a luz raiando, ela vê uma esperança de ter um caminho diferente, e as pessoas ao redor simplesmente ficam contrariadas, porque elas gostariam que tivesse sido diferente. O mundo odeia Deus. Na verdade, o mundo até gosta de Deus, mas do Deus criado à imagem e semelhança deles. Um Deus que é tipo o gênio da lâmpada, que ele vai lá, esfrega e ele satisfaz os seus desejos. Um Deus que pode te abençoar, pode te prosperar, pode te tirar no dia mal daquela situação, pode curar uma enfermidade que você está, mas é um Deus que foi criado à imagem e semelhança do mundo, à imagem e semelhança do coração daqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, ele não pode interferir nos seus planos, não. Espera aí, você pode vir até aqui, me abençoa, me livra do mal, me cura das enfermidades, mas não interfere na minha vida, não. Fica daí que eu fico daqui, está tudo certo. Eu só preciso das suas mãos, eu não quero a tua face, eu não quero a tua presença, eu não quero nada além do que a tua bênção sobre a minha vida. Esse é o Deus que o mundo admira. Esse é o Deus que, infelizmente, muitos dentro da igreja admiram. Um Jesus criado à imagem e semelhança daquele que criou. Não creem num Deus verdadeiro, que é justo, que é santo, mas que ao mesmo tempo é um Deus que é um fogo consumidor. Creem em um Deus que faz as suas vontades, os seus desejos, mas que não pode repreender, exortar e chamar ao caminho de santidade. Infelizmente, isso está acontecendo dentro da igreja. Graças a Deus aqui não, né, irmãos? Aqui a palavra é pregada, os irmãos creem e vivem para o Deus verdadeiro, mas nós temos que despertar. Se você ainda está com um Jesus falso no seu coração, se Jesus para você ainda é como um gênio da lâmpada, e não um Deus que quer santidade, que te salvou e exige santidade de você, é tempo de despertar. É tempo de mudar e não caminhar como o mundo tem caminhado. Salvar almas, irmãos, às vezes vai gerar dores na sua carne, literalmente. Às vezes vai gerar dores na sua alma. Às vezes vai exigir de você renúncia, às vezes vai exigir de você uma doação maior do que aquela que você está disposto a fazer, ou que você fez até aqui. Paulo e Silas sofreu na carne o preço de uma alma. Primeiro por ela, mas como eu disse, o Deus que salva em meio às lutas, não foi? Agora eles vão para a cadeia, porque Deus queria salvar mais gente ali. Olha lá, versículo 22 ao 24. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Não basta bater não, né, irmãos? Ainda tem que bater sem roupa, para o negócio arregaçar mais ainda. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro
recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Irmãos, não é diferente nos dias de hoje igual era no deles, né? Para fazer maldade, o povo se ajunta rapidinho, né? Ainda nos dias de hoje, o povo gosta de abrir o YouTube e ver uma tragédia na vida alheia. Ver alguém sendo sacaneado, ver alguém sendo chacoteado, alguém sendo chicoteado também. As pessoas batem palmas. E não foi diferente lá, não. Eles estão perturbando a ordem pública, acabaram com o nosso lucro aqui, mas estão perturbando, estão ensinando coisas que não devia. Vão bater neles, vão acabar com a raça deles, porque o povo gosta disso. Afinal de contas, o Coliseu romano era baseado nisso, né? Dá pão e circo e o povo fecha o bico. E ainda nos dias de hoje é assim, irmãos. As pessoas são entretidas com, perdão da palavra, desgraça alheia, que é exposto nas redes sociais, que é exposto na televisão, que é exposto por todas as partes. A multidão logo abraçou e ó neles. Mas veja como que o mundo, irmãos, está aí pronto para ver aqueles que praticam o bem e pregam o evangelho. O mundo está aí pronto para ver eles sendo castigados. Ainda nos nossos dias tem pessoas que sofrem por amor de Cristo. Sofrem mesmo perseguição, sofrem prisão, sofrem açoites, sofrem escravidão. Tem pessoas aí em campos de trabalho escravos. Tem países cortinas de ferro que se a mulher for pega com uma página da Bíblia, é suficiente para ela se tornar uma escrava sexual ou ser morta. E o homem também se torna um escravo no campo ali de trabalho forçado. E se aqui no Brasil fosse assim, você estaria disposto a anunciar o evangelho ainda assim? Correndo risco, pondo seu pescoço a preço? Pondo a sua liberdade a preço? Está chegando esse dia, irmãos. O cenário está mudando. O cenário mundial está mudando. E a gente precisa estar pronto para, assim como Paulo e Silas aqui, sofrer por fidelidade e amor ao Senhor. Olha só, não espere você receber aplausos do mundo quando estiver servindo a Deus com fidelidade e amor, quando estiver pregando com ardor, ensinando com dedicação e empenhando a sua vida para salvar almas, como eles estavam fazendo ali. Não espere que Satanás goste disso e fique tranquilo. Não espere que o mundo te aplauda e fique tranquilo. Se você pregar a palavra com fidelidade, perseguição vai acontecer. Se você pregar e viver a palavra com fidelidade, algo vai custar na sua vida. O evangelho que não custa nada, a graça que não custa nada, é uma graça barata. É uma graça que não tem valor. Mas espera aí, Jesus pagou o preço, não pagou? Sim. E abriu o caminho da salvação? Sim. Mas ele exigiu de você e de mim santidade e renúncia. Se não está te custando nada, se não está te doendo na carne, será que você está realmente vivendo o evangelho? Será que realmente você está pregando com ardor e fervor como o Senhor tem chamado? Será que você e eu temos dedicado e empenhado a nossa vida a amar o que Deus ama, que é almas, e a odiar o que Deus odeia, que é o pecado? Mesmo que o mundo inteiro se levante contra você, irmãos, contra vocês, né? Se você está cumprindo a vontade de Deus, se alegre e continue firme, pois há um Deus que está cuidando de tudo e vendo cada detalhe. Mas olha só que interessante, às vezes quando a gente se posiciona, o dia mau chega, não chega? Chegou para Paulo e Silas, eles foram para onde? Para a prisão. Mas mesmo no dia mau, é uma oportunidade de você e eu continuarmos a testemunhar a nossa fé. Olha aí, versículo 25, vamos ler juntos lá. Eles estavam onde? Numa prisão, com os pés presos no tronco e tinham apanhado bastante, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Irmãos, veja que eles acabaram de ser açoitados, estavam tremendamente machucados, estavam presos com o pé no tronco, numa prisão fétida, insalubre
e no escuro. Vocês viram que o carcereiro teve que tomar luz depois para ver o que estava acontecendo. Sem conforto nenhum, sem condição nenhuma de estar bem, de estar se sentindo tranquilo e dando glória a Deus, mas eles estavam passando pela prova, como dizia o irmão Lázaro, e dando glória a Deus. Eles estavam cantando hinos de louvor a Deus. Imagina, irmãos, como que os outros presos sentiram e pensaram, e ouviram, e testemunharam aquilo ali em volta. Imagina você numa prisão ali, porque você fez algo de mal, e chega de repente 2 pessoas que não fez nada de errado, estavam só pregando o evangelho, está do seu lado ali, e essa pessoa começa a cantar hinos de louvor ao Senhor. O que passaria dentro da sua cabeça? O que passaria dentro do seu coração? Olha o testemunho que Paulo e Silas estavam dando. Foram açoitados injustamente por amor de Cristo, e agora mesmo estando ali injustamente cantando louvores a Deus. Imagina o carcereiro, irmãos, que estava ali vigiando esses homens, o que ele estava pensando? Como que os homens nessa situação continuam louvando a Deus em um momento de tamanho sofrimento, em vez de entristecer o coração e reclamar, e murmurar, e blasfemar? Os homens do Israel antigo, no deserto, vendo pão descer do céu e água brotar da rocha, reclamavam contra Deus. Os 2 surrados aqui agora, amarrados num tronco, numa prisão, louvando a Deus. Está vendo que não é o lugar que faz a pessoa? É o coração. É o que está dentro de você e de mim que vai fazer a diferença. No dia mau, no dia que a tristeza apertar, que a dificuldade bater na porta, no dia que você e eu sofrer perseguição por amor de Cristo, está vendo que é o que está plantado aí dentro do seu coração que vai te fazer a diferença? No deserto, tendo tudo, tendo pão descer do céu, vendo água brotar da rocha, a nuvem cobrir do sol, o fogo aquecer do frio, tendo tudo ali que precisavam, reclamando. Os 2 tendo a escassez de tudo, do mínimo ali. Certamente nem comer tinha comida ali, nesse horário. E dando graças a Deus. E aí, irmãos, que testemunho que nós damos quando as coisas apertam para o nosso lado? Nós agimos como Paulo e Silas na prisão ou nós agimos como o mundo reclamando? Como os hebreus do Antigo Testamento reclamando? O dia mau, ele vem para mostrar o que está dentro do seu e do meu coração. Eles foram para a prisão e louvaram a Deus. E nós, que muitas vezes estamos numa casa confortável, temos carro para ir para a igreja, comida para comer, e temos a cara de pau de abrir a porta da geladeira e falar, está lá tudo cheio, a gente vira e fala assim, tem nada para comer, né? Abre o guarda-roupa, está cheio de roupa para vestir, fala assim, nossa, não tem nenhuma roupa para sair, eu não tenho nenhum calçado para usar, nossa, eu vou ter que comer frango assado de novo, carne moída de novo. Irmãos, pensa que por pouca coisa a gente reclama. Pensa como fica o coração de Deus quando vê a gente reclamando, tendo o que a gente precisa. É tempo de mudar a nossa conduta. E eu sei que no meio de nós, muitos de nós, se não todos, já foram pegos em algum momento reclamando por uma coisa que foi nem necessária. Uma coisa pequenininha, uma coisa que logo se resolveu, uma situação que logo mudou. Ou uma carne moída que estava gostosa demais e ainda assim você falou, vou ter que comer de novo carne moída, de novo. É pecado, irmãos, reclamação é pecado. Se não fosse, o povo não tinha passado tanto tempo no deserto lá vagando, né? Mas quando oramos e louvamos a Deus em meio aos problemas, Deus nos surpreende. Olha o que aconteceu no versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Irmãos, quem deles que imaginaria que aconteceria isso? Nem Paulo e Silas, que estavam cantando louvor ali, imaginava isso. Quem aqui já viu um terremoto que não arrebenta com tudo que está ao redor? Dá um terremoto, ninguém morre, o chão não rasga no meio, as coisas não são engolidas, simplesmente abre a porta da cadeia, as correntes se soltam, e todos
são libertos das amarras que estavam nos braços dele. Todos têm a porta do seu cárcere aberta. Olha que milagre. Às vezes a gente quer ver Deus manifestar de uma forma metafísica. Pensa num milagre desse aqui, irmãos. Um terremoto que vem, sacode tudo aqui, não quebra nada, não mata ninguém. Só abre as portas. Olha Deus aí na sua soberania novamente, agindo e movendo para regenerar corações, para resgatar almas, para remodelar vidas. Deus é tremendo, não é, irmãos? Deus é poderoso, não é? Irmãos, eu vou repetir mais uma vez para você pensar. Um terremoto que não destruiu nada, só abriu as portas e destrancou os cadeados das correntes. Deus é poderoso, não é, irmãos? Deus é grandioso demais. E isso ainda foi a mão de Deus movendo mais uma vez como testemunho de que Ele é o Deus Altíssimo que eles estavam pregando. Imagina aquelas pessoas vendo isso acontecendo, sabendo o motivo que Paulo e Silas estavam ali, como que eles olharam para Deus nesse momento? Como que o coração de cada um ali ficou quebrantado, inclusive do carcereiro. A gente vai ver a conduta dele mais à frente. Irmãos, às vezes a gente tenta engessar Deus numa caixinha. Deus vai agir assim, Deus vai agir assado. Mas Deus age como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. E Ele pode mudar a situação da sua vida num estalo. De um jeito que você não imagina, por um caminho que você não espera, e simplesmente tudo ser transformado. Deus é poderoso. Deus é grandioso. Está enfrentando alguma luta, alguma dificuldade? Não reclama não. Não fica murmurando não. Louva a Deus, canta louvores a Ele, engrandece a Ele, mostra que você realmente crê que Ele é o Deus poderoso que você canta aqui. Mostra para Ele e mostra para a nuvem de testemunhas ao redor que você realmente acredita que Ele é poderoso para salvar e para mudar e para transformar. Se Ele sustenta o universo inteiro, irmãos, a Terra suspensa sobre o nada, girando sobre o próprio eixo, na velocidade exata, na distância exata do Sol, Ele não é poderoso para resolver essa situação difícil da sua vida, não? Vamos confiar nesse Deus e louvar, em vez de reclamar. Amém? Afinal de contas, o bom testemunho salva vidas, né? Versículo 27 ao 29 aí. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Irmãos, o carcereiro pensou em se matar aqui, tem um motivo. Quem estava responsável por guardar os prisioneiros naquela época, se o prisioneiro escapasse, ele pagava com a própria vida. Imagina o desespero desse homem, a prisão está tudo aberta, fugiu, foi todo mundo. Eu estou lascado agora acabou. Minha carreira de soldado já era, minha vida com a minha família já era, minha vida acabou. Eu vou tirar minha vida aqui porque eu não tenho mais o que fazer. Mas olha só, era só cristão que estava preso ali? Sim ou não? Tinha outras pessoas também, que tinham cometido crimes e que estavam ali justamente, não tinha? Mas o bom testemunho de Paulo e Silas, além de salvar o carcereiro, por quê? Porque ninguém fugiu, ainda manteve aqueles outros que tinham feito coisa errada lá dentro. Quem está preso quer fugir, irmãos. O cara vê a porta abrindo e não foge. Olha o bom testemunho, o que está fazendo? Olha a mão de Deus, o que está fazendo? Eu acredito, a Bíblia não cita, mas eu acredito que pelo bom testemunho deles aqui, alguns dos que estavam presos ali também se converteram ao Senhor. Não só o carcereiro. Porque quando Deus faz, Ele faz por completo, não é verdade? Quando Deus começa a salvar, Ele vai salvando em grande escala e vai transformando vidas inteiras. E isso é maravilhoso demais, irmãos, porque o carcereiro foi salvo, ninguém saiu, e Paulo e Silas continuam tendo a sua oportunidade de testemunhar do Deus verdadeiro. E eles vão ter agora, vamos dizer, a grande, a magnífica, a escancarada oportunidade de expor
claramente e abertamente para o carcereiro em quem tem a salvação. Versículo 30 ao 33, olha a pergunta que Deus impeliu o carcereiro a fazer. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Está vendo que o testemunho deles até aqui já impactou? Está vendo que o testemunho deles até aqui já fez o homem desejar aquele Deus poderoso que a gente prega, que a gente louva aqui? Que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Irmãos, alguns pontos para a gente trabalhar aqui. Primeiro, versículo 31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Esse versículo muitas vezes é ensinado como um versículo profético, mas não é. Não é porque você creu no Senhor Jesus que instantaneamente todo mundo de sua casa vai ser salvo. A salvação é individual. Cada um tem que trilhar o seu caminho, cada um tem que ouvir a palavra, cada um tem que ser convencido pelo Espírito Santo. A resposta aqui foi para o carcereiro. Foi uma palavra para o carcereiro. O que nós temos, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, que vai ser salvo você e os de sua casa. Mas não foi só uma palavra aqui que Paulo falou, uma palavra profética e aleatória. Ele foi fazer o trabalho. Vocês viram que ele foi para a casa do carcereiro e ele pregou para a família dele lá? O carcereiro estava lá com ele, ele já ouviu a palavra lá. Agora nós vamos para a sua casa, nós vamos ensinar para os seus lá também. Por isso que vai ser salvo você e os da sua casa. Então, quer que a sua casa seja salvo? Ore. Quer que a sua casa seja salvo? Pregue a palavra. Seja um bom testemunho. Cante louvores a Deus no dia mau. Mostre para eles que compensa servir o Deus que você serve. Mostre para eles que você é diferente porque você serve o Deus que você serve. E será salvo você e os da sua casa. Não é uma palavra profética, como muitas vezes é ensinado por aí. Olha só que interessante. Paulo é levado para a casa dele, tem as suas feridas, juntamente com Silas, lavadas. Eles pregam a palavra e depois batizam eles. Trazendo para nós mais um ensinamento. O batismo não deve ser feito de forma leviana. É preciso um preparo, é preciso ensinar por que está entrando na água. Senão a pessoa, como o pastor Leonardo diz, só entra na água com capeta seco e sai com capeta molhado. Não entende nada. Não faz sentido. Entende? Por que eu estou entrando na água? É uma confissão pública de que você crê no Deus verdadeiro. Mas espera aí, se a pessoa não for batizada, ela não vai ser salva, não? Vai, porque ela vai ser batizada no Espírito Santo, como o ladrão da cruz foi. Tinha jeito de batizar ele? Ele estava pregado na cruz, estava para morrer. Nos 45 do segundo tempo, quem imaginava que ele ia ser salvo? Mas para mim e para você que estamos aqui, graças a Deus, e temos saúde, temos a obrigação de caminhar com o Senhor, de aprender quem Ele é, por que precisamos ser batizados, o que é o pecado, como está ensinando na escola bíblica, o que Ele fez com nós, o que Jesus fez por nós. E aí, caminhar em comunhão com os irmãos na igreja. Então, eles vão... A palavra de Deus ela é muito clara e ela é muito didática, irmãos. Tem que ter um preparo. A gente não sai batizando aí à torta e a rodo, como já fizeram em alguns eventos, aí em estádios, que sai pegando todo mundo da reveria e sai batizando e a pessoa sai de lá e não entendeu nada. Não fez sentido nenhum. E aí nós vemos que, ao mesmo tempo, as coisas vão caminhar para despertar a fé no coração das pessoas e gerar alegria. No verso 34, o carcereiro e sua família vão se alegrar pela salvação, olha só. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vou ser breve nesse versículo aqui, porque o nosso tempo está se findando, para a gente caminhar. Mas olha só, você se alegra porque você foi salvo em Cristo Jesus? Você agradece a Deus todos os dias quando você acorda e vê as atrocidades acontecendo lá fora e você fala: Deus, obrigado por ter me tirado de lá. Eu poderia estar fazendo coisas pior do que essa galera está fazendo aí fora. Eu era pior que eles.
Eu era pior que o gadareno, Deus, eu era terrível, mas o Senhor me tirou de lá, o Senhor me salvou. Você sente essa alegria no seu coração? Você agradece ao Senhor? Se não, irmãos, louvem a Ele e carreguem essa grande alegria no coração, porque Ele nos tirou de um grande abismo. Um grande abismo. O Evangelho gera alegria naqueles que foram alcançados. E o erro gera constrangimento. Versículo 35 ao 37. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Olha só o constrangimento, irmãos. Esses magistrados perceberam que fizeram coisa para agradar o povo. E fizeram coisa contra a lei dos romanos. Paulo, sendo cidadão romano, não podia ter acontecido isso aqui. Tinha que ter o julgamento, ele tinha que ter chance de defesa, e ele, sendo romano, ele não podia nem ter sido açoitado como ele foi. Olha o tanto de coisa errada que deu. Vai dar bomba para esses caras, não vai? Vamos pôr tudo debaixo dos panos? Vamos pôr eles escondidinhos para fora aí, está tudo certo. E não é assim que acontece nos dias de hoje? A justiça cega para o que os seus próprios ali estão fazendo. E com os olhos bem abertos para outras coisas, né? Vocês veem que depois que o pecado entrou no mundo, não tem nada novo, né, irmãos? O que era, voltará a ser e será novamente. Os erros que tinham no passado continuam acontecendo. E as pessoas agindo injustamente e ilegalmente. Quem está preso quer ser liberto, não é, irmãos? E Paulo, tendo a oportunidade de ir embora, ele fala: não vou não. Fala com eles para vir cá, que eles precisam consertar o que eles fizeram. Eles prenderam a gente injustamente, eles fizeram maldade com a gente. Para que isso? O Deus que salva em meio às lutas. Olha Paulo e Silas sendo testemunho novamente a eles. Eles podiam simplesmente ir embora, está livre. Não, eles vêm cá, traz eles aqui. Certamente Paulo não perdia uma, né, irmãos? É como eu brinco com a Bruna lá em casa, todo mundo é um alvo. E Paulo via desse jeito também, todo mundo é um alvo do Evangelho. Está na reta ali, está preso comigo, algemado, me vigiando. Aqui, já ouviu falar de Jesus? Jesus salvou a gente da nossa condenação. E assim tem que ser o nosso caminhar também. Vai comprar um pão, você já ouviu falar do pão vivo que desceu do céu? Está ali no Uber, você sabia? Estou aqui, ó, você está me transportando aqui, mas você sabia que Jesus nos abriu portas para sermos transportados para o reino de amor? Irmãos, todo mundo é um alvo. Todo mundo é um alvo do Evangelho, até ser alcançado. E depois que foi alcançado, continua sendo um alvo para ser lembrado diariamente do que Deus fez por ele. Versículo 38 e 39, para a gente caminhar para o fim, irmãos. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Eles foram informados do crime que eles acabaram de cometer, não foi, irmãos? Foram lá se retratar. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese para a importância de pedirmos perdão quando erramos. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre de magoar alguém. Ninguém está livre de agir injustamente ou erroneamente com alguém. A gente que é pai não está livre de errar com os nossos filhos e a gente não tem que ter vergonha de pedir perdão. Quem é líder na igreja, quem é pastor, quem é líder, quem está à frente dos trabalhos, vai errar em algum momento e não precisa ter vergonha de pedir perdão, de reconhecer o erro. Isso é nobre. Isso mostra, não é fraqueza, não. Isso mostra, na verdade, é força. Porque precisa ser forte para reconhecer o erro e pedir perdão, irmãos. Se tem alguém aqui essa noite que está devendo de pedir perdão para alguém, o Senhor está te chamando nessa noite a consertar, a pedir perdão, a reconhecer o erro e a caminhar com o coração leve, com a alma tranquila, em paz com Deus, em paz com
com os homens. Não é o que a palavra nos diz? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que Cristo vos amou. Então, se você está aqui essa noite, ou está nos assistindo essa noite, e precisa pedir perdão para alguém, é noite de conserto, é tempo de conserto. Assim como os magistrados foram a Paulo e Silas e pediram perdão, que você conserte com essa pessoa, ou com estas pessoas, que precisa ser consertado. Peça perdão, libere perdão, que a sua vida vai ficar mais leve para caminhar. Amém? E para fecharmos no verso 40, nós vemos que as lutas que passamos são flechas para encorajar os outros a perseverar. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Me chama muita atenção aqui, irmãos, o fato de que assim que eles saíram da prisão, eles voltaram para o lugar onde tudo começou. Tudo começou na casa de Lídia. Eles saíram para orar, e ali foi que desenrolou toda essa história que a gente acabou de ver. Todos esses fatos. E eles voltam para lá, conta tudo o que aconteceu e como Deus operou poderosamente. Pensa, irmãos, Paulo e Silas indo, vamos ali orar na beirada do rio? Vamos lá. Sai despretensiosamente, sem saber tudo aquilo que Deus tinha separado. Imaginava eles que numa manhã, indo orar, Deus salvaria uma endemoniada, que estava sendo escravizada por demônios, e usada pelas pessoas. Deus permitiria que eles fossem açoitados e presos para ir para a cadeia, para servir de testemunha aos que estavam presos e ao carcereiro. O carcereiro levaria eles para a casa dele, cuidaria das feridas, e eles teriam a oportunidade de testemunhar a família do carcereiro e eles serem salvos ali também. Vocês acham que tudo isso passou na cabeça deles? Que eles tinham noção que isso aconteceria? Que eles seriam presos injustamente por provisão de Deus para que Deus salvasse? Olha como que num momento que você tira de oração, Deus pode fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Por isso que o cristão tem que orar, irmãos. Por isso que a gente tem que se pôr de joelhos. Para a gente ter história para contar. Ele voltou lá para a casa de Lídia, contou e testemunhou para eles tudo o que tinha acontecido. E Lídia, que era uma nova convertida, certamente teve o seu coração aquecido, e todos que estavam ali também, pelo que o Senhor tinha feito. Mateus 10, 32 e 33, vai dizer assim, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, que possamos testemunhar do Senhor em todo tempo, em todo lugar, em qualquer situação. E quando eu disse qualquer situação, quero dizer qualquer situação mesmo, seja ela boa ou ruim. Que Deus nos ajude, irmãos, que possamos ter um coração firme nele, mesmo diante das lutas e das dificuldades. Em resumo, o que temos que guardar no nosso coração nessa noite? Que Deus vai criar situações sempre para salvar os seus eleitos, que precisamos orar para que Deus coloque pessoas que precisam de ajuda em nosso caminho, como um testemunho para o nosso coração, nos lembrar que até mesmo os demônios reconhecem quem Deus é e o quão poderoso Ele é. Também nos lembrar que Deus se preocupa com almas e homens com lucro. Então, nós devemos alinhar nossas preocupações com as de Deus. Lembrar também que o dia mau é uma oportunidade de testemunhar sempre do Senhor, e que quando oramos e louvamos, presta atenção nessa, quando oramos e louvamos em meio a problemas, Deus nos surpreende. Amém? O bom testemunho pode salvar vidas, e Jesus é o único caminho de salvação. E nunca se esqueça, irmãos, que o Evangelho gera alegria. Então carregue sempre essa alegria no seu coração. Seja um cristão alegre, pois o Senhor te salvou. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu santo e grandioso nome, pois o Senhor é o Deus que salva em meio às lutas. O Senhor tem poder para restaurar vidas, para transformar corações, para quebrar cadeias e para mudar situações que parecem
impossíveis aos nossos olhos, Deus. O Senhor usa de diversas formas, de diversas maneiras, em diversos momentos de nossa vida, para nos ensinar e para gerar situações que vão nos levar ao crescimento, ao amadurecimento, à santificação e a sermos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado e da destruição eterna no inferno, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor gerou vida onde só existia morte. O Senhor gerou esperança onde não tinha, Deus. E o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Nós queremos te pedir, Senhor, perdão por cada uma das vezes que não nos alegramos na salvação que o Senhor nos deu, por cada uma das vezes que reclamamos injustamente contra o Senhor, por pequenos problemas que passamos na vida, Senhor. Pedimos perdão, Deus, por cada uma das vezes que não reconhecemos a grandeza do Senhor e o quão o Senhor é bom, apesar das lutas que estamos passando, pois o Senhor não nos deixa nelas sozinhos, o Senhor sempre está conosco. Nós te agradecemos, Deus, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de prestar um culto ao Senhor, que os corações saiam daqui cheios da Tua palavra, regados com Teu Evangelho e fortificados em Ti, Deus, que a palavra não fique à beira do caminho, e que o demônio não venha tirar dos nossos corações e da nossa mente, Senhor, essa boa semente que foi lançada. Ó Deus, que possamos sair daqui com o coração fervoroso para orar, sabendo que em uma manhã de oração, ou uma tarde, ou uma noite de oração, o Senhor pode fazer coisas grandiosas em nossa vida e através da nossa vida. Que a oração seja o maior desejo de nossas almas daqui em diante, Senhor. Porque a oração é a chave que o Senhor nos deu para nos relacionarmos com o Senhor. Que possamos valorizar isso, Deus. O Senhor podia fazer de qualquer outra maneira, mas o Senhor escolheu nos abrir portas, porque o Senhor é o Deus que salva em meio às lutas. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui. Amém e amém. Pastor.